A paz do Senhor a todos, quem vos fala é o pastor Messias Santana. Hoje nós iremos começar a nossa segunda aula de hermenêutica. Lembrando bem a cada um dos irmãos que foi uma bênção, está sendo uma bênção aí o curso e Deus está tomando direcionamento. Tivemos aí alguns contra-ataques, mas os irmãos pode ter certeza, chegaremos até o final. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí na nossa apostila de hermenêutica, aonde nós iremos ampliar os nossos conhecimentos, vamos aí tirar para fora o texto que está aí oculto, né? E vamos trazer um ensinamento para os irmãos. Vamos tomar como base hoje a leitura bíblica no livro do profeta Isaías, conhecido também como livro do profeta messiânico, tá ok? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, Isaías, capítulo de número 5 e versículo de número 13, tá ok? Para nós fazermos aí menção da palavra para tomarmos como base, tá? Isaías, capítulo 5 e versículo de número 13. Está escrito desta forma: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Então Deus, todavia, Ele tem se preocupado com o entendimento do seu povo. Que maneira é que o povo dele tem visto as Escrituras, conhecendo a Ele, chegando a Ele? Todos nós somos sabedores que o povo de Deus sempre passou por um momento de catástrofe, por falta de se chegar a Deus, e só podemos chegar a Deus por intermédio de conhecer Ele, oração e jejum, mortificando a carne. Então, e a leitura da palavra de Deus. Então, esse conhecimento de Deus é necessário algumas regras, aonde nós falamos da hermenêutica e a exegese, tá ok? E é nesta feita então que nós vamos utilizar esse conjunto de regras. Nós estamos aqui na página de número 2, tá? De página número 2, onde nós vamos estar falando a questão de invenção de versículo. A pessoa inventa o versículo, tá? Não deveria estar, mas não está na Bíblia, tá? Casou, o versículo casou aí, deu aí uma harmonizada com ele estava falando, ele inventou o versículo e acabou, tá ok? E ainda fala, está na Bíblia, garante que está na Bíblia. E vamos entender hoje na nossa apostila. Vamos lá. Invenção de versículo. Muitas pessoas mencionam ditados populares ou até impopulares e afirmam se tratar de versículos bíblicos. Por exemplo, faça a tua parte e eu te ajudarei. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, e etc. Algumas frases desse tipo podem até conter uma ideia verdadeira, mas não estão escritas na Bíblia. Deveria estar lá para harmonizar, porém não está. Quando nós falamos estas coisas, nós mostramos a nossa falta de entendimento, e é muito ruim para que você que quer seguir carreira como pregador, ou até mesmo como servo de Deus, esteja inventando uma coisa que não está na Bíblia. Deus não precisa de advogados, Deus precisa que as pessoas ensinem com o conhecimento obtido dentro das Escrituras. As Escrituras não precisam de autoajuda, a Escritura precisa que ela seja exposta de maneira correta. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Ele requer que nós ensinamos o povo em conformidade com aquilo que está escrito, senão o João também não teria dito, por intermédio da revelação de Jesus, que ai daquele que acrescenta ou tira um tio ou uma vírgula, tá ok? Então ai daqueles. Então é necessário que o aluno esteja aberto para aprender aqui. Se você fazia tais coisas, essa invenção de versículo não faça mais. Então a hermenêutica vai te ensinar sobre isso. Segundo, distorção de versículo. O que é distorcer o versículo? Nós falamos um versículo, distorcemos ele, aplicamos de maneira errada, utilizamos o versículo para aquilo que é bom ou que nos agrada, tá ok? E isso é errado, tá? Vamos lá. Distorção de versículo. Aprendemos muito versículo por ouvi-los citados por outra pessoa, ou através da letra de alguma música. Algumas vezes
alguns versículos sofrem ligeira alteração para se adequarem à melodia. Como isso, aprendemos um texto que não corresponde ao que a Bíblia diz, e isto pode conduzir a entendimento incorreto. Por exemplo, cita-se com frequência o seguinte texto, como se fosse passagem bíblica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porém, o que Jesus disse é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A troca de esta por todas as outras muda totalmente o sentido do texto. Muitos estão esperando que Deus lhe dê riqueza material, empresas, casas de luxo, carros importados, etc. Ele pode dar, mas Jesus não promete isso. O que ele estava dizendo é que Deus daria a comida, a bebida e as vestes. Estas coisas são as que ele menciona nos versículos anteriores de Mateus 6,33. Então nós devemos observar muito. Por exemplo, vamos ter uma letra de uma música que nada contra, mas só para que tenhamos uma ideia. Há pessoas que cantam, amém, nada contra nem o cantor, nem a música, tá? Estou falando de versículo que sofre ligeira alteração. Um exemplo, Jeremias 23 diz que Deus é Deus de perto e também não é Deus de longe, um ponto de interrogação. Todos nós devemos observar as pontuações e vírgulas dentro da Bíblia Sagrada, pois faz muita diferença na leitura. Exemplo, se Deus é Deus de perto e também Deus de longe, e como então a música altera o versículo e diz que Deus é Deus de perto e não Deus de longe? Deu para observar? Então não é a única música que está com essa ligeira alteração, tem muitas outras aí. Porém, o ser humano, ele atenta para aquilo que é bom para o seu ego, tá ok? Sendo que Deus quer algo que seja perfeito, tá? Por exemplo, o versículo que nós citamos em Mateus capítulo 6, versículo 33, tá ok? Aqui, aonde que Jesus está dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porém, os pregadores colocam todas as coisas, então aí está a diferença, tá? Altera o versículo e ele passa a estimular uma crença que não existe, e aonde a pessoa vai estar baseando-se dentro de um versículo, e a sua fé cristã vai estar alicerçada sobre a areia, porque nunca vai acontecer se de caso não está escrito na Bíblia Sagrada, tá ok? Vamos lá, isolamento de versículo. Eu vou estar lendo, como os irmãos já receberam aí a apostila de vocês, eu estou lendo os pontos chaves e os irmãos acompanhem a leitura aí, tá? Porque se nós formos ler toda a leitura, que vamos passar mais de 6 meses em uma apostila só, porque é muita coisa a ser comentada mais para frente. Então vou estar lendo os tópicos necessários, explicando já o que nós já compreendemos, que já lemos aqui também, para estar ensinando os irmãos. Vamos lá, isolamento de versículo. A facilidade de se guardar um pequeno versículo transforma-se um risco na medida em que passamos a compreendê-lo fora do seu texto original. Sabemos muito versículo sem contudo ter a ideia a respeito do capítulo ou livro onde o mesmo se encontra inserido. Por exemplo, a maioria dos crentes sabe de cor o texto de Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente essa frase é usada como um tipo de afirmação do pensamento positivo, indicado que com a ajuda de Deus o crente vai vencer, sempre estando e sempre por cima, sendo bem sucedido, ou seja, nada pode dar errado em seu caminho. O conhecimento do contexto, contudo, nos faz saber que essa frase foi escrita por Paulo quando este estava na prisão. Nos versículos anteriores, o apóstolo afirma que estava capacitado a passar por situações boas ou ruins, ter abundância ou fome, porque disse ele: tudo posso naquele que me fortalece. O versículo é bonito, porém o que o versículo diz os anteriores é que Paulo estava passando por um momento de situações difíceis. Paulo estava passando por uma catástrofe, porém na realidade dele não era a realidade boa. Ele estava afirmando que Deus seria Deus para ele, tanto na situação adversa como Deus nas situações boas, tá ok? Paulo estava dizendo que nada daquilo ia fazer que ele abandonasse a carreira, a sua fé cristã, assim também como ele já tinha dito lá em Romanos capítulo 8, versículo 35,
quando ele começa então a citar: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo Jesus. Correto, amados? Então é assim, quando nós vamos observando os textos sagrados, nós começamos agora a colocar ele no devido lugar. Quando eu isolo o versículo, eu utilizo o versículo chave e começa a isolar o seu contexto. Quando eu isolo todo um contexto bíblico, eu estou desfazendo de uma história por completa, tá ok? Então, todo o contexto ali tem a sua veracidade. Jamais a minha aplicação pessoal vai servir de alguma coisa se eu não utilizar o contexto de forma correta. Não adianta dizer: e Miriam dançou, tá? Sem saber por que ela dançou. Não adianta falar então que ao repreender, ao soprar das narinas de Deus, todo o mar for aberto, sem compreender o contexto. Então não adianta você falar algo que você não tem conhecimento, ou tentar aplicar uma doutrina na pessoa, sendo que ela não existe, tá ok? Sem as regras bíblicas. Então é necessário que utilizamos de algumas regras bíblicas para não isolar o versículo, tá? Vamos passar para outro tema aqui sobre interpretação livre. É muito perigoso. A pessoa que anda utilizando a interpretação livre, ele anda numa linha com muito perigo, tá? Paralela aí com um abismo. Então ele precisa ter muito cuidado. Vamos observar isso aqui. Por exemplo, interpretação livre. O desconhecimento das regras e princípios da hermenêutica faz com que muitos se aventurem de modo perigoso no terro da interpretação bíblica. Assim não compreendem de fato as escrituras, mas inventam um sentido para o texto de acordo com as suas ideias e desejos. A hermenêutica nos permite uma interpretação parametrizadas. Os princípios e regras procuram nos impedir de cair no precipício do erro teológico. A ideia que muitas pessoas têm sobre o conteúdo bíblico e seu significado pode ser ilustrada por um amontoado de letras e números embaralhados, borrados e rabiscados. Os princípios da hermenêutica permitirão um processo de organização desses elementos na medida do possível. Vamos colocar cada coisa em seu lugar: lei, graça, Israel, igreja, passado, presente, futuro, Velho Testamento e Novo Testamento, letra, espírito e etc. É muito bom nós pararmos para pensar e colocar as coisas no lugar. Um exemplo: alguns irmãos, eles chegam e dizem: nós somos o Israel de Deus. Espere, se você é Israel de Deus, e quem é a igreja? Tá? Se você vive na lei, por que veio a graça? Está entendendo? Então vamos colocar as coisas nos lugares para nós não sermos aí atropelados por vãs conhecimento, achismo, certo? Sendo que tudo tem um princípio, tá? Tudo tem um começo e tudo tem regra. As quebras de princípios, a quebra de regra é pecado. Repito, as quebras de princípio e quebra de regras é pecado, tá ok? Tudo quanto Jesus ensinou, ele ensinou com regras e princípios. E tudo quanto ele advertiu os fariseus e os doutores da lei, ele utilizou um princípio. Então, quando você larga os princípios, é mais fácil você cair num abismo. Eu não estou aqui tirando aqui a vantagem e a maravilhosa graça de Jesus, que é o dom do Espírito Santo e o dom da palavra da sabedoria, que é revelada por Deus. Não estou tirando aqui, porém eu não posso todo o tempo estar me arriscando, sendo que, observem bem, por gentileza, e não me tome por mal, não é todo dia que Deus está usando a mesma pessoa, não. Observem isso aí, isso é muito perigoso. Tem pessoas que basta dar um espirro e já fala que Deus está falando. Então devemos entender graça, Espírito, lei, Israel, está entendendo? Igreja, para que nós não venhamos cair num precipício. Colocar aí espírito, o que é letra, para separarmos, tá ok? Já nós damos continuidade na próxima página aí. Nós vamos fazer os nossos vídeos mais curtos para darmos aí tempo e também aí uma qualidade melhor para os irmãos. Na próxima aula, ou na continuidade desta aula, nós vamos estar falando agora sobre
os pressupostos da interpretação, tá? Continue aí no próximo vídeo.